Vamos falar sobre ansiedade nesse nosso almoço com o TF de hoje. Eu tô ansioso, vocês estão ansiosos, e o técnico Bruno Lage falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, né? Sobre as vaias que aconteceram, dele ter pedido ali para os torcedores incentivarem os atletas mais jovens. Eu sei da nossa ansiedade. Eu sei de que vocês estão ansiosos e eu também tô. Eu confesso, muito ansioso com os jogos do Campeonato Brasileiro, com essas próximas 18 rodadas. Eu não vejo a hora de acabar o campeonato e o Botafogo ser campeão. Cada partida, para mim, é uma ansiedade, é uma palpitação, porque eu não tenho como resolver. E quando qualquer coisa sai do meu controle na minha vida, eu fico ansioso, porque eu sou ansioso. Eu tenho ansiedade. Isso é uma doença. Ansiedade é uma doença e eu tenho essa doença. Tô até falando uma coisa com vocês, pessoal, como vocês são meus amigos, eu posso falar isso. Essa minha ansiedade, ela me traz muitas coisas ruins, de não conseguir dormir bem quando eu tô pensando alguma coisa, quando tem algum problema para ele ser resolvido, quando tá acontecendo algo na minha vida pessoal, eu fico com essa ansiedade muito forte. É algo que me incomoda, é algo que eu busco tratamento, com psicólogo, tento melhorar. Sempre me acompanhou desde jovem e com 41 anos isso ainda não mudou. Tomara que mude algum dia essa ansiedade. E a nossa torcida também passa por essa ansiedade em relação ao Campeonato Brasileiro e também à Copa Sul-Americana. São 28 anos sem o título brasileiro e são 30 anos sem uma conquista internacional. E nesse ano a gente está vendo tudo tá palpável. O Campeonato Brasileiro, que não era inicialmente um foco, um objetivo, e a Copa Sul-Americana, que era o nosso objetivo. E o que está acontecendo? No Campeonato Brasileiro nós estamos a 11 pontos do segundo colocado. E qualquer empate, qualquer resultado, assim, graças a Deus foram pouquíssimos resultados negativos no Brasileiro, mas qualquer coisa que não seja uma vitória, a ansiedade reina na nossa torcida. E mesmo eu sendo uma pessoa ansiosa, nesses momentos, mesmo hoje o título brasileiro sendo uma das coisas que eu mais quero na minha vida, é comemorar esse título, é uma coisa que me controlo, eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, só falo isso o dia todo com meus amigos próximos e, claro, aqui no canal com vocês. Mesmo assim eu consigo às vezes respirar e tentar passar um pouquinho de sobriedade para vocês sobre esse ponto. Ontem lá no estádio Newton Santos, pela primeira vez desde o Campeonato Carioca, eu ouvi vaias para os jogadores do Botafogo. Claro, vaias que foram apagadas por uma maioria que aplaudiu, mas ontem eu ouvi vaias. Houve xingamentos, foram relatados e eu vi também ali algumas discussões durante o jogo da torcida. E é exatamente isso que os outros querem. E é exatamente isso que os rivais estão ansiosíssimos que aconteça. Que a gente saia do nosso prumo. Que os jogadores saiam do prumo dele. Porque eu repito o que eu falei dentro do giro de notícias. E eu já tive essa impressão do estádio. Tanto é que na live pós-jogo eu cheguei a comentar com vocês. Claro que a mobilização é diferente do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. É nítida. Os jogadores que não passam a mesma sensação para o estádio não vai igual é um alçapão, como foi a partida contra o Inter. Eu acho que a partida contra o Inter, a sinergia que eu vi ali dentro do estádio Newton Santos foi uma das coisas mais maravilhosas que eu pude ter vivido em um estádio de futebol. E ontem a gente não conseguiu viver isso dentro do estádio Newton Santos. Primeiramente, porque o time não conseguiu fazer os gols no primeiro tempo, as oportunidades que aconteceram. Segundo, por terem vários jogadores que o torcedor é ressabiado. E isso acaba acontecendo, você tem uma paciência, tem menos tolerância para alguns atletas do que para outros. É normal. Isso na vida a gente tem isso. De repente, você tem um amigo que você tem mais tolerância e tem um cara que você não gosta tanto que você tem menos tolerância. É da vida. Acontece. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter um ponto que agora eu falei anteriormente aqui no canal, que o maior adversário do Botafogo hoje, principalmente no Campeonato Brasileiro, é o próprio Botafogo. Não podemos virar um adversário para o nosso time. Os jogadores não podem virar adversários para si. A partir do momento que a gente passa uma ansiedade para dentro de campo, e como a ansiedade ela faz com todos nós, ela pode causar um efeito que a gente não quer. A bola queimar, você toma um gol e não vai ter a tranquilidade de vamos virar esse jogo, porque a pressão pode ser grande. E uma coisa que é importante ser dita, eu posso falar que eu vivo esses 28 anos sem uma conquista. Eu vi o título brasileiro, eu tinha 13 anos de idade quando o Botafogo foi campeão brasileiro. Eu tinha 11 anos quando o Botafogo ganhou a Copa Sul-Americana. Eu vivenciei os anos 90 do Botafogo, onde nós conquistamos títulos praticamente todos os anos. Carioca 90, Comebol 93, Brasileiro 95, Campeonato Carioca de 96, Campeonato Carioca de 97, Rio-São Paulo de 98. Eu vivi isso, eu estava ali.
também vivi os rebaixamentos, vivi os momentos ruins, vivi tudo. Esses últimos 35 anos de Botafogo eu vivi como torcedor. Então, eu posso falar porque eu estava ali, eu senti isso no peito. Os momentos bons e os momentos ruins estavam aqui, guardados no meu peito. E a minha ansiedade, eu tenho certeza que é a mesma de um senhor de 70, de uma senhora de 80, de um senhor de 50, de um garoto de 20, de um garoto de 10, de um garoto de 8, de uma senhora, de um senhor, de um menino, de uma menina, de um homem ou de uma mulher. Todos nós estamos ansiosos, mas a gente não pode fazer com que essa ansiedade atrapalhe dentro de campo. A gente não pode fazer com que essa ansiedade ela seja um inimigo do Botafogo. Quem tem que ter ansiedade são os outros times. Se acontecer uma eliminação na Copa Sul-Americana, isso não pode virar uma ferramenta para ser utilizada contra o Botafogo. Se for eliminado, respira e vambora. O Palmeiras, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles perderam uma classificação de um clássico para o São Paulo. E no momento de turbulência absoluta. O que aconteceu ali, talvez os grandes anos recentes, isso deu uma bagagem maior. Eles respiraram, engrenaram uma boa fase, estão praticamente numa semifinal de Libertadores da América. E outro ponto que é bom falar, que eu ia dizer ali atrás, eu acabei perdendo um pouco o raciocínio. A exceção de Gabriel Pires, Rafael, que são torcedores do Botafogo, confessos, e tem ali o Rafael mais de 30 anos, então ele viveu o título brasileiro de 95, Gabriel próximo aos 30, então não deve ter vivido tão bem, que era uma criança. Nenhum deles sabe o que está acontecendo com a gente. E eles não tinham essa obrigação até eles chegarem aqui. E a partir do momento que eles chegaram aqui, eles sabem o que a gente quer, essa ansiedade, essa vontade de um título brasileiro. Eu tenho muito essa vontade, vocês também têm essa vontade. E a gente não pode fazer com que essa nossa ansiedade e os nossos receios de que com uma derrota vão passar a gente, que tudo vai degringolar, que isso acabe realmente tirando o título. Faltam 18 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, ainda temos mais uma partida lá na Argentina, mesmo com o time reserva, dá pra gente conseguir a classificação, mas eu tenho certeza que a sua preocupação não é com a Copa Sul-Americana, a sua maior preocupação é com o Campeonato Brasileiro, como é a minha. Se a gente conquistar a Copa Sul-Americana, será maravilhoso. Em outubro, nós já tiraremos esse jejum, estaremos com uma tranquilidade um pouco maior. Mas se não acontecer, é levantar, bater a roupa e opa, faltam 17 jogos para o título brasileiro. Vou relembrar um fato de 2007. Em 2007 o Botafogo perde para o São Paulo, a torcida aplaude, faz festa no Maracanã, todo mundo elogia. Mas o problema não acontece ali. O Botafogo tem a situação do Dodô, que atrapalha muito o time, etc, etc, etc. Mas o problema aconteceu no jogo na Argentina contra o River Plate em 2007. O Botafogo perde aquele jogo e a partir dali, atitudes destemperadas do então diretor de futebol, vice-presidente de futebol, que era o Montenegro na época, manda o Cuca embora, depois o Cuca volta, ele acabou o nosso ano que poderia ter sido, no mínimo, de uma vaga na Libertadores. Algo que a gente não ia desde 96, nós poderíamos ter ido em 2007. Mas tudo dá errado, tudo degringola e o Botafogo acaba nem indo para Libertadores. A gente não pode fazer com que uma derrota vire um vexame terminal que acabou o ano. Faltam ainda 18 jogos para o Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero a classificação na Copa Sul-Americana e vamos conseguir essa classificação na Copa Sul-Americana. Mas temos que entender que futebol, você joga contra 11, você joga contra uma equipe que também quer o mesmo objetivo. Temos Campeonato Brasileiro até o final do ano. Não podemos entrar numa área de acabou. Temos o direito de cobrar, de xingar, de reclamar. Eu acho que nesse momento não é querer ensinar o torcedor a torcer. Quem sou eu para ensinar você a torcer? Quem sou eu? Sou um Zé Ninguém. Não vou ensinar ninguém a torcer. Sou um careca aqui, tá aqui. Mas não quero ensinar ninguém a torcer. Só quero pedir. Nesse momento o Botafogo precisa de paz. Porque ontem eu já vi comentaristas falando: Botafogo não ganhou os 2 próximos jogos. Olha só, a torcida já se virou contra o time. Acabou a paciência ali dentro. Nesse momento, a gente precisa dos caras que estão lá dentro de campo. A gente precisa do Bruno Lage, foi o que eu falei ontem. Você pode criticar o Bruno Lage, você pode achar que ele é um técnico que não te agrada, mas é com ele que nós vamos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. É ele que vai nos dirigir ao título brasileiro ou à frustração. Eu espero que seja o título brasileiro. Espero que seja o título da Copa Sul-Americana. Não adianta a gente entrar em uma rota de colisão com o nosso comandante. A gente já viu que o Texo não muda e não vai mudar. Ainda mais uma reta final do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a gente tem que ter agora essa sabedoria. Acho que nos resta é ter sabedoria. Porque a gente tendo sabedoria, o Botafogo pode nos dar uma alegria nesse final de ano. Então assim, é um papo bem franco com vocês. Cheguei aqui no hotel, tô gravando esse almoço com o TF de madrugada. Eu iria falar sobre outro tema, até de quem viu o vídeo de notícia do tema. Mas eu sentei aqui, tava indo deitar já. Falei, cara, vou ter que gravar esse papo de coração aberto
com a torcida do clube que eu amo, com a minha torcida, com meus amigos que estão aqui no canal. Agora é hora de sobriedade. Ter sobriedade nas vitórias é fácil, mas ter sobriedade nos momentos de adversidade, aí você define quem é campeão e quem não é. Ser sóbrio, sendo vitorioso é muito fácil, mas na hora que você precisa de respirar, aí que você faz a diferença. É na hora que você faz a prata virar ouro. É na hora que você faz um derrotado virar vencedor. Eu tenho certeza que esses caras são vencedores. Eu tenho certeza que esses caras vão nos dar alegrias até o final do ano. Eles vão contar comigo até o final do ano. Se forem mal, a gente vai criticar o jogador que foi mal, o jogador como a gente fez ontem, como a gente criticou alguns jogadores. Mas não podemos nós jogarmos contra o patrimônio. Ansiedade nós estamos tendo, ansiedade eu tenho, ansiedade vocês têm. Mas essa ansiedade ela não pode nos derrotar. Ela tem que ser nossa aliada. Tamo juntos. Beijo, fique com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. E até mais tarde com TF Responde. E hoje, se vocês estiverem aqui, 1h30, tem Vitor Canedo, jornalista lá no Resenha com TF. Até meu querido amigo Thiago Quintela estará lá também comigo. Será nosso co-host. Vamos falar de futebol no geral. Botafogo, comentar sobre o Botafogo, comentar sobre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Muito sobre o fogão. Valeu. Tchau, tchau e fui. Tamo junto. Valeu.